Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Ana Luísa Parisotto Carniel e eu vim apresentar o trabalho intitulado Deterioração aeróbia da silagem de milho com uso de aditivo químico ou biológico. A silagem é a principal forma de conservação de alimentos para a posterior oferta ao animal, e o milho é a planta mais utilizada para a confecção da silagem. Isso porque ele possibilita o plantio em todas as regiões do país, uma grande capacidade de produção de matéria seca por hectare, facilidade de fermentação, bom valor energético e boa palatabilidade. Porém, a deterioração aeróbia após a abertura dos silos acaba se tornando um problema, e esse processo, além da exposição ao ar, é dado pela interação das atividades fúngicas e microbianas. Partindo para a metodologia, então, após a confecção da silagem, ela foi acomodada em microsilos de PVC, que ficaram fechados em 90 dias no processo de fermentação. E após a abertura desses silos, foram acomodadas em sacos plásticos, dentro de caixas de isopor, que permaneceram em ambiente fechado, à temperatura ambiente também, e 2 vezes ao dia era realizada a aferição da temperatura, com termômetros do tipo espeto, e esse processo foi realizado durante 9 dias. Foram coletadas amostras do dia de abertura, que é o dia 0, de 4 dias após a abertura dos silos, que é o dia 4, e de 7 dias após a abertura dos silos, que é o dia 7. Elas foram preparadas e adicionadas em placas de Petri, contendo YGC, para posteriormente realizar a determinação da população de leveduras, após 48 horas de incubação, e de fungos filamentosos após 120 horas de incubação. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, contendo 3 tratamentos, que é a silagem sem aditivos, a silagem com inoculante bacteriano e a silagem com o blend de ácidos orgânicos, e 4 repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância por meio do procedimento Mixed, e as médias comparadas entre si pelo teste de Tucker a 5% de probabilidade. Partindo agora para os resultados, a figura 1, diferentes temperaturas em função do tempo de exposição ao ar. Foi realizada esse gráfico a partir da medição das temperaturas nas caixas de isopor durante os 9 dias. E o início do aumento da temperatura foi semelhante entre os 3 tratamentos, às 72 horas. Para silagem com inoculante bacteriano, o pico foi registrado em 111 horas. Para a silagem que não recebeu nenhum aditivo, o pico de temperatura foi registrado após 120 horas de exposição. E para a silagem que recebeu o blend de ácidos orgânicos, o pico de temperatura foi observado após 135 horas de exposição. E a maior temperatura observada foi a da silagem que recebeu o tratamento com o blend de ácidos orgânicos, de 42 graus. A tabela 1 contagem de unidades formadoras de colônia de leveduras em diferentes períodos de exposição. Aqui houve interação entre o tratamento e o dia de análise. No dia 4, ou seja, após 4 dias de exposição ao ar, a menor contagem foi observada na silagem que não recebeu nenhum tratamento, porém, o mesmo não ocorreu após 7 dias de exposição ao ar, havendo um aumento no desenvolvimento das leveduras, ficando maior que o do dia 4 e igual aos demais tratamentos do dia 7.
A tabela 2 é a contagem de fungos filamentosos em diferentes períodos de exposição. Aqui houve apenas efeito de dia de análise e a contagem de fungos aumentou durante o período que a silagem ficou exposta ao ar, partindo de 1,05 log de 10 unidades formadoras de colônia por grama de silagem para 10,39 log de 10 unidades formadoras de colônia por grama de silagem após 7 dias de exposição ao ar. Pode-se observar que o valor após 7 dias de exposição ao ar é quase 10 vezes maior que no momento da abertura dos silos. Por último, as conclusões. Então, esperava-se que a adição do inoculante bacteriano e o blend de ácidos orgânicos as silagens reduzisse o aparecimento de leveduras e fungos filamentosos e também reduzisse a elevação de temperatura, o que não ocorreu, sendo necessários mais estudos para elucidar os conhecimentos.